Bom dia, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam aí durante esse período da quarentena, estudando, né? Não só brincando, aproveitar esse período para se dedicar aos estudos, porque por mais que a gente não tenha aula física, o conteúdo ele segue, né? O cronograma escolar segue, e até para essa galerinha aí do nono ano que vai fazer prova para os concursos pré-técnicos, vai continuar seguindo normalmente, né? Então esse é o período da gente se dedicar, se reinventar, esse período da gente tirar dúvidas, né? E é isso, não é para ficar na rua, que a gente sabe que não pode ficar, para não se contaminar e levar essa doença para os nossos pais, para os nossos avós, que são considerados grupo de risco. Então, o máximo em casa que você conseguir e puder ficar, melhor. Tira um momento para estudar, um momento para jogar um videogame, um momento para ficar no celular, um momento para fazer um exercício físico dentro de casa, pula uma corda, corre, brinca, né? Enfim, mas tudo tem momento para tudo. Antes em casa do que na rua, tá? Nossa aula de hoje é as características do capitalismo, socialismo e um pouquinho da Guerra Fria. Não vai ser a nossa aula principal aqui, nosso tema principal, tá bom? E aí, com o livro de vocês na mão, o caderno também, a gente vai seguir essa aula aí, tá? A gente pode ver nessa primeira imagem um bebê, e esse bebê ele tá cheio de marcas, né? Na verdade, essas marcas referem-se a empresas multinacionais. Temos a Windows, temos a McDonald's, a Sony, Sport, aquilo ali, né? E significa o quê? Que a partir do momento que você nasce, você já está dentro de um mundo de consumo, né? Consumo de produtos, consumo de marcas, tá? Mas será que sempre foi assim? Não. No passado, na história antiga, a gente tinha sociedade na Idade Média que era dividida por três categorias. Você tinha o rei, que era o representante divino de Deus. Você tinha o alto clero, né? Junto ali com os bispos, com os padres, né? Com os duques, seria a nobreza. E você teria os soldados, os camponeses, né? Os servos. Seria a galera mais pobre. Então, na Idade Média, a relação não era de dinheiro, era uma relação de troca de mercadorias. Você trocava por algo que você precisava. Eu tenho sal, eu quero açúcar. E você tem açúcar. A gente trocava, enfim. Lembrando que a sociedade era dividida por uma questão religiosa. Hoje, a sociedade ela é dividida por classes econômicas, por poder aquisitivo. O que significa poder aquisitivo? A quantidade de cada um consumir, comprar um produto. Então, a gente tem uma sociedade com duas figuras aí presentes. Uma que é o burguês, que seria ali do lado esquerdo, o gordinho, e o proletariado ali, o magrinho, né? Da ideia da exploração entre um e o outro, né? Então, esse capitalismo, ele, quando surge, ele já vai fragmentar a sociedade, ele vai mudar a sociedade, primeiro nessa figura do burguês, que é o proprietário da ferramenta, o empresário, aquele que é o dono de um espaço, o dono da máquina, o dono de alguma coisa, né? E o proletariado, que só tem a sua mão de obra para conseguir um trabalho, ou seja, através de seu trabalho ele vai conseguir um salário. Vai ser essa relação aí entre burguês, proletariado e salário, tá bom? E esse capitalismo ele vai passar por fases, ele vai modificando ao longo da história. Em um determinado momento ele vai explorar mais, no outro ele vai ser mais humanitário, no outro ele vai se fragmentar, se expandir, vai contrair, né? Ele vai passar por sistemas de crises. Hoje em dia a gente está passando um sistema de crise econômica devido ao coronavírus. As pessoas diminuíram a comercialização entre os países, as coisas, justamente para evitar essa contaminação. Então, o capitalismo está passando por uma fase de adaptação, né? A primeira fase do capitalismo é chamada de mercantil ou comercial. Foi naquela época das grandes navegações, né? Que o português, um dos grandes impactos coloniais, lembra? Que a colônia, que a metrópole ia, explorava a colônia só podia comercializar diretamente com a sua metrópole. Ou seja, não existia uma liberdade econômica, né? Nessa época o capitalismo era essa ideia, colônia-metrópole, que é chamado de mercantil
mercantil ou mercantil, comercial, tá? O segundo momento, a gente tem o capitalismo industrial, que já é o surgimento das indústrias. E aí você começa a ter muita presença desse burguês e proletariado. Esse momento, o capitalismo vai dividir, né, o mundo em países desenvolvidos e periféricos, ou subdesenvolvidos, vamos dizer assim, não desenvolvidos, tá? A capacidade de cada um de produzir, né, produtos, vamos dizer assim, industriais. Já vai mudar a lógica da primeira fase para a segunda. Nessa segunda, a gente tem uma produção em série. O que é isso? Muitos produtos para serem consumidos, né? A ideia de quanto mais produtos, mais mercado consumidor, mais eu vou vender, né? Eu vou vender mais do que eu preciso, né? Tanto que em 1929 a gente tem uma crise aí da superprodução. Tinha produto demais no mercado e as pessoas não estavam consumindo. Pensa, se você tem uma caneta azul, né, e todas as canetas azuis são iguais, para que você vai comprar outra se a sua está funcionando? Então você não precisa comprar um novo produto. Foi essa mais ou menos ideologia que aconteceu lá. E aí gerou uma crise econômica mundial. O capitalismo ele vai passar para uma nova fase que é chamada de financeiro monopolista. O que é isso? Esse capitalismo agora, ele não é mais o papel, ele é do crédito, é o cartão de crédito, é das finanças. As indústrias passaram a se juntar com os bancos, formando as famosas bolsas de valores. As indústrias, para conseguir, né, verba, capital, começou a vender uma parte, né, externa, e esses bancos começaram a comprar nas famosas ações das indústrias, né? Então hoje o capital ele é isso, ele é o capital mais financeiro, mais virtual. Você vê que um país, ele às vezes acorda com 1 trilhão e ele dorme sem dinheiro. Por quê? Porque todo esse capital é especulativo. O que significa especulativo? Ele tá ali, você não produz. É igual alguém falasse na sua conta, você tem 1 milhão, mas não pode usar. Então, você é milionário? Tá ali. É uma especulação que você tem aquele dinheiro, mas você está produzindo, você está consumindo, você está utilizando? Não. Então, esse capitalismo financeiro, né, especulativo, ele fica ali percebendo qual vai ser a melhor maneira dele render, dele lucrar mais, tá? E aí, acaba que essas fases do capitalismo vão gerar a DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Qual é o papel do homem numa sociedade trabalhadora? Qual é o papel da mulher? E principalmente, qual é o papel dos países nessa DIT? Qual é a função de cada país? O que cada país vai fazer? Tá? E aí a gente vai ter essa divisão. Vai ter país que vai exportar matéria-prima, vai ter país que vai exportar produtos com altos níveis de tecnologia, vai ter país que vai fazer os dois, tá? Qual é a grande questão aí? A grande questão é, você não pode ficar dependente de exportação de apenas um produto. Peraí, Thiago, como assim? Vamos lá. Se o Brasil ele depende do café para sua economia ficar forte, imagina num mundo que as pessoas parem de beber café. O que vai acontecer com a economia brasileira? Entrar em crise. E foi o que aconteceu em 1929. Aquela crise mundial, a base econômica do Brasil era o café. Então as pessoas não precisavam beber café. Café é uma coisa supérflua, né? É uma coisa que não é necessário para a vida humana. Então o Brasil teve em crise. Se você tem, por exemplo, hoje em dia, a maior base econômica de exportação do Brasil é a soja. A soja que vai virar ração de cachorro, né, de boi, de gado, de tudo isso. Tá? A partir do momento que você tem uma base econômica de produtos agrícolas, você precisa exportar muito, usar bastante meio ambiente para poder ter dinheiro para comprar um produto com alto nível de tecnologia. O que você acha que é mais caro? Uma tonelada de soja, vamos lá, 500 quilos de soja ou um celular iPhone da última geração? Claro que o celular iPhone da última geração é mais caro, tem mais tecnologia. Então, quem exporta esses produtos tem mais vantagens economicamente, beleza? Claro que nenhum país vai deixar de fazer seu próprio alimento, a sua agricultura, até porque as pessoas não deixam de comer. A grande questão aí é o processo de industrialização. Você tem um equilíbrio
Se você tem um equilíbrio na produção, tanto o setor primário quanto o setor secundário, tá ótimo. Seu país está estável. Agora, você ficar dependendo exclusivamente de exportação de um produto, no mundo de crise, é complicado, tá? E aí, temos como, por exemplo, o socialismo, tá? O socialismo, ele já é uma ideologia oposta ao capitalismo. O socialismo, ele defende uma economia planificada. Ou todo mundo vai ter dinheiro, ou ninguém vai ter dinheiro. Ou todo mundo vai ter acesso às mesmas coisas, serviços e produtos, ou não vai ter. É uma relação mais humanitária. Ah, Thiago, seria o ideal? Não sei. A gente não vive uma sociedade socialista. A ideia é que todo mundo tenha uma boa educação, é que todo mundo tenha um bom emprego, que todo mundo tenha direitos básicos de vida, moradia, o emprego, o salário seria padronizado, independente se você fosse um médico, um gari ou um advogado, seria igual o valor do salário, até para poder, né, ter uma sociedade mais igualitária. A ideia é essa, o socialismo é viver numa coletividade, né, uma sociedade. Já o capitalismo, ele é da individualidade, do lucro, tá bom? Então as diferenças são essas. O capitalismo é a economia do mercado, é a lei da oferta e procura. A gente agora, todo mundo usando o álcool em gel, qual foi a tendência do álcool em gel? A aumentar, não foi isso? E aí é essa lei da concorrência, da oferta e procura, que vai medir os valores, os preços. A gente tem a presença das propriedades privadas. As propriedades privadas são essas que vão acabar estabelecendo salário, né? Quanto você ganha, enfim, todas elas vão buscar o lucro. Esse capitalista, ele vai buscar o lucro. Esse lucro geralmente é na exploração da mão de obra, que é do proletariado, e das riquezas naturais de países terceiro mundo, né? Os países pobres. Então vai lá, explora a matéria-prima, consegue formar o produto, vai vender e depois fica com dinheiro. É como eu vou lucrar, tá? A ideia é sempre essa, buscar o lucro. Qual é a forma que eu vou fazer? O capitalismo, ele vai criar suas estratégias. Já o socialismo é uma economia planificada, né? O governo, ele vai planejar planos, desenvolvimento ao longo tempo, não visa lucro, não existe a concorrência, vamos dizer assim, é um monopólio, todo mundo vai ganhar por igual, para todo mundo ter as mesmas condições. É um discurso muito bonito, mas se é possível ou não, a gente também não sabe aí. A gente sabe que o capitalismo é o que existe, o socialismo também, mas quem comanda a ordem mundial econômica ainda é capitalista. De uma forma desigual? De uma forma desigual. Beleza, mas essa que tá aí. Ele, foi o que eu falei, em todo momento ele se transformou para conseguir continuar no poder, né? Ele, ora, foi mais cruel, ora ele foi mais solidário. Enfim. E aí a gente tem esse conflito dessas duas ideologias, tá bom? Vou parar por aqui. Então a gente entende que o capitalismo, principalmente defendido aí pela principal potência econômica do mundo, os Estados Unidos, visa o lucro, a exploração do proletariado, a propriedade privadas, as empresas privadas, sempre querendo mais. É a lei da oferta e procura. Enquanto, do outro lado, o socialismo, a gente tem aí, né, a China como exemplo. Apesar da China ser socialista de mercado, o que isso significa? Ela é uma parte socialista e outra parte ela é capitalista, mas nesse lado que é socialista, ela tem aquelas questões de uma economia planificada, uma economia mais solidária, né, uma sociedade mais igualitária, né, o qual tem um controle aí econômico de apenas um partido, e, enfim, essa é a diferença dos dois, tá? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e estamos aí até daqui a pouco.